Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Fádua, a fundadora do Retiro Digital, uma vivência online exclusiva para mulheres que já transformou a vida de mais de 300 mulheres no mundo inteiro. Eu sou facilitadora de consciência, eu faço atendimentos, eu dou cursos de Access, seminários, enfim, eu trabalho com consciência, que é a coisa que eu mais amo. E eu gosto muito de trabalhar com a parte de consciência, sempre interligando corpo e mente, porque eu acho que essa é a chave de todo o processo. Então, hoje eu vim falar um tema muito especial aqui, chamado autocontrole. Na realidade, autocontrole ou controle, vamos dizer assim, porque muitas pessoas me procuram dizendo assim, cara, eu queria ter mais autocontrole sobre as coisas da minha vida, ou eu queria ter mais autocontrole sobre o meu corpo, porque eu percebo que quando eu me dou conta, se eu tô nervosa, se eu tô muito estressada, ou se acontece alguma coisa, eu perco totalmente o controle e aí eu desconto na comida, ou eu fico estressada com os meus filhos e, enfim, eu perco o rumo das minhas coisas. Então, pra gente falar sobre autocontrole, primeiramente, a gente tem que entrar num espaço de entender qual é o gatilho que faz a gente perder o nosso controle. E o que seria o controle, né? Hoje a gente também tem muita gente falando sobre que a gente não pode controlar as coisas, que a gente tem que deixar fluir, que as coisas têm que ser leves. Existe uma diferença entre você controlar as coisas que acontecem na sua vida no sentido de isso não pode sair de dentro da minha caixa, porque se isso acontecer eu vou pirar. E existe o controle da gente entender que o que a gente tem que controlar na nossa vida são os pensamentos que a gente cria na nossa cabeça, porque estes pensamentos criam a realidade em que a gente vive. Então, eu sempre gosto de falar isso muito com os meus alunos, com os meus clientes, sobre controlar o que você pensa. Só ter o autocontrole sobre o que você cria na sua vida, que é o que você pensa a seu nível consciente e subconsciente. Então, quando a gente fala em controlar ou perder o controle, tem muito a ver com as nossas crenças, com aquilo que está preso ali de coisas que a gente acredita, que a gente traz de muito tempo, que a gente aprendeu na nossa infância. Então, que a vida é dura, que para você ganhar dinheiro você tem que se esforçar muito, suar muito, rebolar muito, ou então que, por exemplo, para quem não consegue parar de comer, que pessoas que comem muito são pessoas descontroladas. Então, quando você entra num padrão de descontrole, você tem que tentar fazer... A ferramenta que eu venho trazer aqui para vocês é assim: faça uma pergunta pro corpo de vocês e pergunte assim: corpo, o que você tá querendo me mostrar? O que tá acontecendo aqui? A quem pertence essa zona toda que tá acontecendo aqui na minha cabeça? Antes, quando você perceber que você entrou nesse padrão do descontrole, você para tudo e você pergunta para o seu corpo: de quem são esses pensamentos? Por que eu estou criando isso? E aí você entra nesse processo de pergunta, faz algumas respirações profundas, porque quando você respira profundamente, você consegue retomar a sua consciência com mais facilidade, você consegue voltar para o seu corpo, porque o descontrole... Então, guardem muito bem essa ferramenta. Eu vou explicá-la, eu vou passá-la de novo no final do vídeo. Guardem, tá? Eu vou até colocar aqui embaixo: ferramenta de autocontrole. Essa é uma ferramenta que eu estou oferecendo para vocês. Mas por que a gente perde o controle? Por que a gente entra num padrão animal, vamos dizer assim? Porque o que acontece é que a gente cria tantos pontos de vista durante toda a nossa vida sobre o que é certo e o que não é, e a gente cria muita polaridade. De quando a gente entra num espaço de errado da gente, a gente tende a nos condenarmos. Então, assim,
A gente é aprendido na infância de que não pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que o certo é fazer aquilo, que tem que ser assim, que tem que ser assado. São 1 milhão de tem que. E a gente vai trazendo essas informações que a gente construiu na nossa mente, principalmente quando a gente é criança, até os nossos 6 anos, quando a mente nossa ela é mais plástica e ela tá sem filtro, ela tá aberta para receber informação. E a gente só vai fazendo download. Então até os 6 anos a gente faz um monte de downloads do que os nossos pais, do que os nossos professores, os nossos amiguinhos de escola falaram pra gente. Então a gente começa a criar um monte de definições sobre o que é certo e o que é errado. E aí o que acontece é que quando a gente vai ficando adulto, a gente não tem consciência que a gente está simplesmente agindo de acordo com aquelas crenças que a gente tem. Então quando a gente entra num espaço de fazer alguma coisa que a gente julga que é errado pra gente, a gente começa a se punir. E normalmente essa punição, porque é como se fosse o castigo que o nosso pai dá pra gente, essa punição, ela se dá junto com uma perda de controle nossa, relacionado ao seu calcanhar de Aquiles. Então assim, qual é o seu calcanhar de Aquiles? Você tem uma compulsão alimentar? Quando você tá estressado, você começa a comer muito? Então, essa é a punição que você está dando pra você por você estar fazendo algo errado. Se a sua punição, se você se descontrola, você começa a comprar muitas coisas, compulsão por compras, gastar muito dinheiro, é porque você está se punindo, porque você, nesta fantasia do que é certo e o que é errado, você tem que tomar o seu castigo, porque você fez algo errado. Então, na verdade, o descontrole na nossa realidade é quando a gente está se punindo por alguma coisa. Então a pergunta é, você está se punindo por algo que realmente faz sentido? Até porque muitas das punições que a gente tem são baseadas nesses pontos de vista de polaridade, de certo e errado, que nós aprendemos há muito tempo atrás e a gente não tem consciência. Então, se a pessoa fala assim que é errado você, vamos dizer, vou citar um exemplo, não me vem exemplo nenhum, mas vamos dizer, é errado você mentir pro seu marido, entre aspas, porque é errado mentir. Então, se você teve que em algum momento omitir alguma coisa ou contar uma mentira porque você julgou que tinha que fazer também aquilo para não estragar o seu relacionamento, de outro lado, tem um ponto de vista dizendo que é errado mentir. Então, você cometeu 2 crimes dentro da sua consciência. O crime de ter que inventar alguma coisa para esse marido e depois disso você cometeu o crime de mentir, que mentir já é uma coisa errada. Então você se sente culpada e você dentro do seu mundo, para se sentir mais leve, você tem que se punir, tomar um castigo, porque a criança, quando ela toma um castigo, ela já pagou pelo que ela fez. E aí você vai cair no descontrole daquela situação que você vive. Então pode ser uma compulsão alimentar. E aí você, para se punir, para entrar num espaço de ruim, porque eu não sirvo pra nada, eu vou comer, assim eu vou me sentir muito mal, e aí então eu vou conseguir tomar a chibatada por ser um ser horroroso que não faz as coisas que papai e mamãe mandaram fazer. Então, o descontrole, ele tem tudo a ver sobre o que você acha de errado em você, baseado nas suas crenças. Então, eu queria muito, obviamente que existe todo um processo, né? Várias ferramentas que a gente trabalha para que a gente possa adquirir cada vez mais consciência para limpar esses padrões. E as ferramentas que eu trabalho no meu dia a dia com os meus clientes, com os meus cursos, são ferramentas de limpezas de padrões, para que a gente possa trabalhar isso. Existem até outros vídeos no canal que vocês podem olhar, tem alguns vídeos até para limpeza e purificação usando Ho'oponopono. Eu dou os cursos de Access, de barras de Access, que é uma ferramenta fantástica para que a gente limpe crenças e padrões. Existem muitas ferramentas que hoje, graças a Deus, o planeta está disponibilizando. Mas uma ferramenta que eu vou passar aqui, que eu estou passando aqui para vocês, é ter consciência. Então, antes de você perceber que você está entrando numa crise de piripaque de autocontrole, para e pergunta pro corpo: corpo, o que você está querendo me mostrar? Corpo, como pode ser mais leve isso aqui? Corpo, a quem pertencem esses pensamentos? Então são essas ferramentas que vão te fazer se reconectar com o seu corpo
para que você não entre no sistema de piloto automático de punição. Então é isso, gente. Que eu tenha sido energia da contribuição para vocês nesse vídeo sobre autocontrole. Curtam o canal, vão no meu Instagram, nas minhas redes, no Faduac, acompanhem no meu site www.faduac.com quando a gente tem mais curso, quando a gente tem mais seminário. Eu amo falar sobre isso, eu amo que as pessoas comecem a trabalhar e a se reconhecer como grandes potências. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fui!